Fala pessoal, revelações bombásticas sobre a Operação Storm, caso Epstein esquentando. Ontem tivemos uma revelação aqui pela Fox News, matéria fresca da Fox News, dizendo que a Giuffre, se você não sabe quem é Giuffre, vou explicar para você, foi a mesma menina que ela falou sobre o príncipe Andrew. Príncipe Andrew é aquela menina que tem uma foto com o príncipe Andrew e disse que o príncipe Andrew teve um caso com ela. Essa é a mesma menina que durante um testemunho mencionou o nome do Clinton, Bill Clinton. Quando perguntado, quando você se refere a Clinton, de quem você fala? Ela falou do ex-presidente Bill Clinton, na ilha, com duas meninas, na ilha do Jeffrey Epstein. Pessoal, antes de qualquer coisa, dá um joinha aí no nosso podcast. Escute o podcast até o final. No final do podcast, faça o seu comentário. Eu vou responder os 100 primeiros comentários que for feito no nosso podcast de hoje, valeu? Os 100 primeiros. Dá o joinha, faça o seu comentário e inscreva-se no canal. Vamos chegar no nosso 70 mil ainda esse mês. Valeu, galera? Vamos lá direto ao assunto. Pessoal, estamos falando aqui sobre o caso Epstein. Estamos falando sobre a Operação Storm. By the way, se você não sabe, toda segunda-feira, às 21 horas, nós temos uma super live que falamos sobre o caso Epstein, falamos sobre o tráfico humano, falamos sobre a Operação Storm. E essa segunda-feira vai ser Operação Storm no Brasil e a lista dos executados. Então, essa segunda-feira, Operação Storm no Brasil. Vamos falar sobre isso e a lista dos executados. Então, vamos bater um papo. Nesse testemunho, a menina falou que o Clinton estava na ilha com duas meninas. Galera, se você não sabe quem é o Jeffrey Epstein, é porque você deve estar morando numa caverna, porque não tem como não saber. É um bilionário que todo mundo ficou sabendo dele. E esse cara tem uma ilha privada, ou tinha uma ilha privada. E nessa ilha, todo mundo sabe que essa ilha era usada como um abatedor. Ele levava aí crianças, levava jovens para abusá-las sexualmente. Porque uma vez na ilha você não tinha como sair, você não tinha como ir para lugar nenhum. Porque essa ilha não tem entrada ou saída, senão através do barco do dono ou de helicópteros. Não tem outro jeito. Então não é, por exemplo, a pessoa que está sendo violada numa casa. É numa ilha, não tem para onde correr. E nessa ilha, várias pessoas famosas e bilionários foram até essa ilha. Nós sabíamos que o Bill Clinton, o presidente democrata, ele tinha viajado com Epstein 26 vezes. 26 vezes no avião particular do Epstein. 26 vezes. E agora, dessas 26 vezes, nós sabemos que, no mínimo, uma dessas vezes, ele foi até a ilha privada, a ilha da maldade, a ilha do sacrifício, a ilha da prostituição. Aí estava o presidente. Para você ter uma ideia, galera, os democratas, a esquerda americana, eles são aliados à globalização. O globalismo, ele é ligado à esquerda. A esquerda e seus políticos de elite, eles querem dominar o mundo. E essa é a visão. Então, não existe lei para eles. Por exemplo, há alguns anos atrás, o Epstein ele foi preso. Mas quando ele foi preso por abusar de mais de 40 crianças, ele foi preso por solicitação de prostituição. Ridículo! O cara é um pedófilo, o cara um criminoso, um estuprador, e foi preso por solicitação de prostituta. É uma palhaçada. É uma palhaçada. E digo mais, a família real colocou pressão aqui no presídio na Flórida, onde ele estava, e o Jeffrey Epstein, quando estava preso, ele ficava 12 horas do dia em sua mansão
e supostamente o restante do dia na prisão. Imagina que tipo de prisão é essa? Isso foi pressão feita pela família real. Para você ter uma ideia, os canais de televisão aqui nos Estados Unidos, os grandes canais de televisão, como o CNN, como o ABC, etc., teve o que nós chamamos aqui do hot mic. O que é um hot mic? É quando a repórter ela esquece de desligar o microfone e fica falando. Quando o caso Epstein começou, que ninguém sabia, né? Nós sabíamos de prostituição de menores, sabíamos de tráfico humano, mas nós sabíamos que os presidentes estavam por trás, que políticos, príncipes, bilionários estavam por trás. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia. Quando isso começou a sair na notícia, aí essa repórter da ABC, se não me engano, ou CBS, uma dessas grandes meios de comunicação, ela pensou que o microfone estava desligado e aí ela começou a falar. E ela falou o seguinte, que ela tinha matéria para contar, ela tinha matéria para dizer que o Clinton estava envolvido, que o Jeffrey Epstein era envolvido com Clinton e toda essa sujeira, mas a diretoria não permitiu que ela falasse, por pressão da família real. Pressão da família real, ela não pôde falar. E ela muito puta da vida, falando, pensando que o microfone tivesse desligado. E tudo isso passou no microfone, nós ficamos sabendo e nós falamos. Mas o que acontece? A grande mídia, ela é comprada pelo globalismo. Eles não querem falar mal do Bill Clinton. Você não vê nenhuma rede de televisão grande, sem contar com a Fox News, falando dos envolvimentos dos Clintons com o Jeffrey Epstein. Você não vê isso. Ninguém fala que os Clintons, o Bill Clinton, ele estava envolvido, ele tinha cinco acusações, uma acusação de estupro e 4 acusações de assédio sexual contra ele. Isso não é falado nas grandes mídias. Somente a Fox News fala dessas coisas, para você ter uma ideia da sujeira que está aqui. Ou seja, tomara que agora, com esse testemunho, aonde coloca o Bill Clinton na ilha da prostituição, na ilha dos infernos, tomara que agora as pessoas comecem a se levantar contra essa família do mal, essa família que tem destruído o mundo através